Dia desses, eu fui fazer um rolê com minha noiva e a gente pegou o carro, pegamos nossos 2 cachorros, o Tobias e a Dori, fomos até o glorioso parque do Ibirapuera, passeamos pelo parque. Depois a gente foi até uma hamburgueriazinha que a gente gosta, comemos um hambúrguer, falamos assim, toma aí um sorvetinho, vamos tomar um sorvetinho? Fomos até uma sorveteria, tomamos um sorvete, né? Tomamos um gelato, que tá na moda hoje em dia, muito bom. Voltei pra casa, olhei e falei, nossa, que dia bom, né? Que dia feliz, que dia legal, que dia incrível que eu tive. E para eu pensar, eu não fiz nada mundano. Não gastei muito dinheiro, apesar de ter comido em São Paulo, que normalmente gasta muito dinheiro, mas o gasto foi irrisório. Não fiz nada de extravagante, não fiz nada de muito diferente. E a vida boa que eu vivi naquele dia foi uma vida onde eu só aproveitei os lugares que eu gosto, com uma pessoa que eu gosto, com meus bichos que eu gosto, sem pressa, sem comparação, sem ansiedade. E eu comecei a pensar sobre isso, né? Sobre o que é a vida boa ser vivida, né? Sempre a gente traz o Clóvis de Barros aqui no podcast, e já trouxemos 2 vezes, inclusive recomendo você assistir a última, que tá muito boa, deixar o card aqui em cima do nosso podcast. A gente fala sobre isso, né? E eu acho muito louco como a gente às vezes não... A gente tá sempre ansiando pela vida que a gente quer viver, que tá lá. A gente tá sempre com saudades da vida que a gente viveu. Só que a gente nunca tá vivendo um momento bom. Ou a gente parece nunca ter uma plena dimensão de que aquele momento que a gente tá vivendo é bom, ou do que há de bom naquele momento. Eu acho muito curioso, parando para olhar hoje, já mais velho, aos meus 40, como eu tenho momentos da minha vida que, enquanto eu vivia, eu achava que era muito ruim. Teve um ano que eu falava que era o pior ano da minha vida, que foi o ano de 2009. Realmente foi muito difícil, tá? Foi muito difícil mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu paro para olhar hoje, eu tenho saudades de muitas coisas que eu vivi naquele ano. Então, olha que doido. Enquanto eu vivia aquele ano era um ano muito doido. Foi uma treta arranjar trampo, arranjei trampo, não gostei, saí, voltei, vivia fazendo o bico, tomava no cu, meu pai, mano, meu pai tava pesando muito na minha vida, a gente brigava muito por coisa de profissão, do que eu queria fazer, do que eu não queria deixar de fazer, meu carro quebrou 3 vezes naquele ano, sofri um acidente bizarro, assim, perigosíssimo, cara... Dormi mal, comi mal, morei mal, mas ao mesmo tempo, assim, eu fiz um monte de coisa legal. Então, e muitas coisas que eu fiz naquele ano construíram quem eu sou hoje, assim. Então eu olho e falo assim, olha que maluquice que algo que eu, enquanto vivia, achava ruim, eu sinto saudades hoje. E olho com até certa nostalgia, né? Então é um pouco do referencial que a gente não tem. Tem uma frase que o Andy fala no The Office que eu acho muito boa, né? Que ele seria muito bom se alguém avisasse pra gente que a gente tá vivendo os bons tempos que a gente vai sentir falta, né? E aí ele fala, tem até uma música sobre isso, que ele até fala, seria bom se fizesse uma música sobre isso, e tem uma música, né? Essa é a piada do The Office. Né? Ele falou assim, it would be good if someone knew that we are living the good old times, né? Então é isso, seria muito bom a gente poder apreciar isso. E eu acho que às vezes a gente não aprecia porque a gente tá com a cabeça no lugar errado, a gente tá usando a nossa atenção para coisas que talvez não sejam as coisas certas, né? Então, comparação. Acho um bom exemplo pra gente explicar. A gente tá sempre comparando a nossa vida, tipo assim, você tem sua família, suas coisas, seu carrinho, suas viagens, você fala, mas eu não fui pra Nova York, eu fui pra Santos. Mas minha casa, ela tem 100 metros quadrados, o primo rico tem 600. Mas eu dirijo um Kwid, eu dirijo um Kwid, né? O influenciador que eu gosto tem um Tesla. Mas eu tenho um PlayStation 4, mas eu não faço não sei o quê. E a gente esquece o que é a coisa que a gente tá vivendo. Você está com seu filho... Olha que doideira, um videogame retrô. Hoje deve custar uns 300 conto. Fácil, você compra um bom, um brabo, 300, 400 conto, brabo. Tu botar na sua sala, que você vai ter PlayStation 1, Super Nintendo, Game Boy, NES... Mega Drive, fliperama, você vai ter um monte de coisa. Tu pode sentar com o teu filho e jogar as coisas que você viveu na sua infância. E tem muito jogo bom, tá? Muito jogo legal. Eu vejo muita criança jogando jogo antigo se divertindo. E se olhar pro seu filho jogar o arcade dos Simpsons, você ter uma experiência de zerar um jogo junto, e você poder ter essa experiência que é você junto ali fazendo uma coisa que nem foi tão cara, que não é o PlayStation 5, não é um computador game, não é uma coisa louca, mas você construiu uma memória. Quando você vai pra Santos com a sua família, você construiu uma memória.
Uma memória boa, uma coisa boa, você aproveitou o momento, aproveitou o tempo. Só que a gente tá o tempo todo comparando que a gente deixa de aproveitar o que a gente tem. Que a gente viveu naquele momento. E acho que é importante a gente entender isso que a gente tem agora. Isso não quer dizer que a gente não precise ambicionar. Mas significa que a gente precisa aproveitar o que a gente tem, porque a gente tá vivendo aquela vida agora. Então assim, pô Ed, mas eu não gosto do meu bairro, não gosto da minha casa, e tá certo querer um bairro melhor, e tá certo querer uma casa melhor, morar num bairro melhor, mas às vezes, cara, não quer dizer que você não pode tirar um proveito de um churrasquinho com a sua família. Sabadão, um pagodinho rolando, carnezinha na churrasqueira, uma cervejinha, você olhar e falar assim, pô, que gostoso estar com as pessoas que eu amo. E quantas vezes você realmente aproveitou isso? Quantas vezes você olhou e falou assim, pô, que gostoso esse dia, essa tarde, esse momento, sabe? Como é bom isso daqui. Em vez de você olhar e falar assim, puta, mas eu preciso fazer tal, eu preciso fazer tal, eu preciso fazer tal, a gente deixa também, até mesmo as cobranças da vida, tirar da gente a presença. Olha que terrível que é o momento que a gente vive. A gente deixa que o celular, que as comparações, que a ansiedade, que tudo que a gente precisa ter, que essa cobrança, ela tira a nossa presença. A gente perdeu o poder da presença, a gente tá tanto tempo no celular às vezes que a gente não tá presente no agora. A gente tá tão preocupado com o futuro que a gente não tá presente com o agora. A gente tá se comparando com tantas outras pessoas que a gente não tá presente no agora. E o agora acontece agora, o agora é o que a gente tem, essa presença é o que a gente tem, é o que a gente pode oferecer para as pessoas. Quando você tá tão ansioso para fazer as coisas, seus filhos estão construindo memória, seus pais vão embora já já. E você não parou para pensar assim, pô, o que eu vivi com essas pessoas que eu digo que eu amo? E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa vida boa a ser vivida e como viver a vida boa a ser vivida da melhor maneira possível. Então, prepara o seu livrinho aí de filosofia, porque tá começando Conversas Difíceis. Olá, pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet, sou jornalista e apresentador e esse é o Conversas Difíceis, o quadro que acontece todas as segundas-feiras às 8 horas da noite, aqui no meu canal. Se você ainda não é inscrito por aqui, quero convidar você para se inscrever, clique no botãozinho aqui embaixo, curta, compartilhe, que ajuda muita gente, mostre para um amigo, comente pra mim aí, quando foi a última vez que você viveu um good old time? Qual foi o good old time que você viveu aí, o bom momento, e como ele te impactou, e qual a melhor coisa que você está vivendo agora? Vamos olhar para o agora também, que é importante. A primeira coisa que é importante, assim, pra gente ter uma boa vida ser vivida, é a gente ter objetivos alcançáveis. Então, a gente poder pensar em metas viáveis que gerem orgulho pra gente e autodesenvolvimento. Você, tenho que deixar de ser ambicioso? Não. Mas pensa assim, quanto mais ambicioso, louco você é, botar um destino muito futuro, vai demorar muito pra você comemorar aquilo lá. Se você não consegue comemorar suas pequenas vitórias, se você não consegue alcançar suas pequenas vitórias, a probabilidade de você ter um grande sentimento de frustração é enorme. Tem até um método, que é o método SMART, né? Que é você fazer metas que sejam específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. Específicas, você sabe exatamente o que você precisa. Mensuráveis, que você consiga medir se chegou naquele sucesso ou não. Alcançável é que algo precisa ser alcançado. Relevante, que faça significado para sua vida. E temporal, você tenha até quando você precisa fazer. Eu quero ser um grande executivo de sucesso. Foda-se, irmão, isso não é uma meta para ninguém. Não, mas eu quero até o final do ano estar ganhando tanto na empresa que eu trabalho, ou eu quero ter tanto de reserva financeira, ou eu quero que meu negócio cresça a ponto de eu chegar a tanto. Eu tinha uma meta que eu pensei que ia demorar até o final do ano da gente conseguir, mas a gente conseguiu já em janeiro aqui na empresa. Que foi muito importante pra mim, de olhar e falar assim, opa, consegui alcançar uma meta muito importante aqui pra mim. Só que é uma meta muito difícil de se manter. Então eu falei assim, não, a gente vai tentar manter essa meta daqui porque é exatamente onde eu quero ficar. E assim, é isso, eu tenho mensurável ela, eu tenho o que eu quero, eu sei o que a gente precisa fazer e a gente tá trabalhando pra isso. É uma meta, a minha meta, meu bagulho pessoal era pra dezembro desse ano. A gente conseguiu em janeiro, falou, opa, legal. Só que agora como é que eu consigo fazer com que isso mantenha? Mas a gente vai traçando traços, tudo isso bonitinho, isso serve pra nossa vida também. Por exemplo, fala pra você, eu quero ter por exemplo, eu gosto muito de jiu-jitsu, né? Ganhar dinheiro, treinar jiu-jitsu. Faixa roxa. Eu quero aproveitar minha faixa roxa, eu quero desenvolver na faixa roxa. Então o que eu quero? Eu quero dominar o laço, que é uma posição que eu não aprendi até hoje, que é a guarda laçada. Então, eu não quero chegar na faixa marrom sem saber fazer guarda laçada. Eu também não quero chegar na faixa marrom sem saber berimbolar, sem saber pegar a perna um pouquinho melhor do que eu sei hoje. Então assim, são minhas duas próximas metas, laço e berimbolo.
E aí o que eu faço? Todo treino que eu vou é laço, bem de bolo, laço, bem de bolo, laço, bem de bolo. Qual que é a meta? Até a faixa marrom, né? O que eu faço pra isso? Treino todo dia. Pô, todo treino meu, sabe? Ontem eu fiz 6 rolas. A gente teve 6 rolas no nosso treino, né? De 6 minutos. Cara, eu tentei em todos eles e, eu consegui em 4, em outros 2 não. Mas em todos eles eu tentei impor o meu laço. E aí eu vou fazendo, sei lá, fazer um treino com um menos graduado pra eu poder fazer mais vezes, eu pegar um mais graduado pra ver se funciona, um com a mesma graduação que a minha pra ver se o bagulho dá certo. É a gente ser curioso de a gente tá fazendo essas pequenas metinhas. Então olha que legal, é uma meta pessoal, uma meta profissional. Eu e a Letícia pretendemos morar juntos até o meio do ano, então a gente já tá atrasado com isso, então a gente já tá começando a correr com essas coisas, a gente já tá procurando uma casa. Então assim, a gente tem essas metas, tem que ser alcançável. Ah, eu quero morar num lugar melhor. Tá, mas o que você faz pra isso? Gastando em pinga, bet, OnlyFans. Você nem tá tentando. Entendeu? Então você precisa olhar e falar assim, não, eu vou ter que parar de gastar dinheiro pra sobrar, pra economizar, pra poder comemorar isso, pra poder olhar e falar assim, pô, eu juntei aqueles 100 mil reais que eu queria juntar, juntei aqueles 200 mil reais que eu queria juntar, juntei aqueles 300 mil reais que eu queria juntar. Olha que foda. Olha que foda. Outra coisa também, né, evitar utilitarizar tudo. A gente utilitariza tudo, assim, isso é uma parada muito louca, né? Que é fazer as coisas que a gente gosta, não pra gente ganhar dinheiro. Fazer umas paradas porque a gente se diverte fazendo, fazer umas coisas que você curte. Pô, às vezes você quer fazer um bagulhinho pra se divertir, pô. Ah, pô, esses dias eu tava lendo um quadrinho. Pô, adorei ler o quadrinho, terminei de ler, falei assim, pô, vou até falar dele aqui. Tá aqui? Tá aqui. Eu li o glorioso A Estrada, que é a adaptação do livro do Cormac McCarthy, que também virou um filme muito bom. E esse aqui é um quadrinho dos meus queridos amigos do Pipoque Nanquim. Uma puta história, um quadrinho foda, de uma história que é foda. Você é uma adaptação incrível, uma arte incrível. É o tipo de arte que eu gosto, assim, uma leitura que você fica... Cara, eu parei pra ler aqui no sofá, puta, li de uma vez só. Aí terminei de ler e falei assim, cara, será que eu faço uma resenha? Será que eu faço um vídeo? Será que eu faço não sei o quê? Será que eu faço não sei o que lá? Eu olhei e falei assim, pô, eu só me diverti lendo. Deixa isso aqui ser só meu hobby, tá? Mas fica a recomendação aqui. Aliás, Pipoque e Nanquim são incríveis. Fizeram um podcast maravilhoso com eles. Só obra linda, só edição linda. Olha que linda essa edição daqui. E acho que às vezes a gente precisa ter esses hobbies, né? Eu sinto que a galera faça jiu-jitsu porque você vai ser melhor nos negócios. Não vai. Às vezes você vai ter um esporte muito legal que você se diverte. Faça jiu-jitsu, ou faça yoga, aplique a yoga nas reuniões do seu trabalho. Meu irmão. Só faz a yoga porque você gosta, sabe? Como a musculação vai ajudar você a sair da escala 6x1, sabe? A gente precisa utilitarizar tudo. Como a gente tirasse o propósito nosso de ser e tudo precisasse dar dinheiro pra gente ou tornar nossa renda e servir apenas para acúmulo de capital. Como se a gente só pudesse existir na existência de dinheiro. E acho que assim, dinheiro é importante, eu não sou comunista, não sou doidinho assim, mas eu acho que a gente precisa ter propósito além de pagar conta, pô. Por que você gosta de jogar Pokémon? Porque eu me divirto. Não é porque eu quero investir dinheiro, não quero transformar... Não transformo meus cards Pokémon em investimento financeiro, porra. Meus cards Pokémon às vezes é meu hobby, ponto. Então às vezes é importante fazer as coisas porque a gente quer, não porque a gente vai ganhar um dinheiro, porque a gente vai ficar rico, porque vai tirar alguma coisa disso. Às vezes é só fazer porque, cara, porque eu me divirto com isso. Aliás, isso que dá personalidade pra gente. Isso fazer um esporte, fazer uma rotina saudável. Algo porque a gente gosta muito daquilo. Aproveitando que eu falei aqui de uma rotina boa, de esporte e tudo mais, quero falar dos meus amigos da Nuturi. Na Nuturi, você encontra o Daily Boost, que tem 59 ingredientes em uma única dose diária. Vitaminas, minerais, antioxidantes e compostos bioativos que ajudam com tudo aquilo que o seu corpo precisa todo dia. A base para você poder fazer as coisas que você gosta sem preocupação. E no kit Nuturi One, você encontra 4 pilares em uma só compra. Tem o Omega Brain, que tem ômega 3 em alta concentração para o seu cérebro, visão e coração. Tem a vitamina D3 mais K2, que ajuda na absorção de cálcio e imunidade. E tem também os sachês do Daily Boost ali, em formato portátil, para você levar para o escritório, para academia, para sua viagem. A sua desculpa para poder usar sem pular o dia. Tá querendo viver uma vida mais saudável? Tá querendo viver uma vida mais bem vivida? Com Nuturi, você aproveita para ter todos aqueles ingredientes que importam pro seu corpo, para você poder viver a vida que importa. E usando o cupom CASTRINHO lá no Nuturi, você tem desconto na sua assinatura. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Eu gosto também de uma coisa que o Gustavo Cerbasi falou para mim uma vez, que é celebrar marcos temporais. Isso é uma coisa que ele falou que me marcou muito, assim. Porque às vezes a gente tá querendo conquistar as coisas, a gente conquista e a gente meio que passa por elas.
Então é importante a gente olhar e falar assim, não, vamos celebrar isso daqui, vamos sair pra jantar. Nem que seja no Habib's. Não, vamos sair pra fazer uma viagem. Vamos curtir uma parada. Às vezes você precisa celebrar as coisas, porque você está só juntando as coisas, você está só ocupado na sua vida, você não está vivendo ela. Então é importante a gente ter esses momentos. Às vezes é um churrasquinho, é um jantar, é uma coisa... Não pode celebrar tudo sempre também. Mas assim, é entender um pouquinho de que certas coisas precisam ser sim comemoradas, sim vividas. E também aproveitar sua rede de apoio, né? Eu acho que a gente... Olha que doideira. A gente vai sentir muita falta das pessoas que a gente ama quando elas forem embora. A gente faz pouco esforço para aproveitar com essas pessoas antes delas irem. E aí a gente vai falar, pô, que saudades, queria ter feito tal, mas quando você pôde, você não fez. E aí você vai olhar e falar assim, pô, será que todo o tempo que eu gastei no meu celular não poderia ter sido um minuto a mais com minha mãe? Será que todo o tempo que eu gastei fazendo tal merda eu não podia ter ido no meu pai, às vezes comer um bolo, trocar uma ideia, conversar com ele? Será que eu não podia ter marcado um rolezinho com meu pai pra fazer tal coisa, um rolezinho com minha mãe pra fazer tal coisa? Às vezes falta isso, assim, essa pequena coisinha, sabe? Esse movimento de aproveitar, de trazer as pessoas, de agregar, de juntar. Porque a gente vai sentir falta dessas pessoas, desde que a gente falta. Você não vai sentir falta, cara, sem sacanagem, você não vai sentir falta dos dias que você trabalhou, você não vai sentir falta do seu chefe ficar um pau no cu, você não vai sentir falta das reuniões do seu trabalho, você não vai sentir falta disso, mas você vai sentir falta das pessoas, dos lugares que você não aproveitou. E eu acho que assim, eu gosto muito do sentimento do eu era feliz e eu sabia. Por exemplo, hoje eu tô morando numa casa menor. Apesar de hoje estar acostumado com essa casa, eu não gosto dela. Gostava muito da minha casa antiga. Mas gostava pra caralho, eu era muito feliz naquela casa. E uma coisa que eu posso falar com tranquilidade é que eu aproveitei pra caralho aquela casa. Pô, aproveitei muito aquela casa. Pô, aproveitei cada cantinho que eu podia aproveitar pra fazer cada coisinha com o meu cachorro, pra brincar com o meu cachorro, pra ter um telão pra projetar, pra ter espaço. Fiz uma academia, treinei no quintal. Cara, fiz churrasco com as pessoas, fiz festa, fiz um monte de coisa. Pô, aproveitei cada lugar, assim, se olhar pra mim e falar assim, pô, quando você morar lá, você foi feliz? Fui feliz, aproveitei cada minuto que eu podia aproveitar lá. Não sobrou nenhuma frustração dali. E acho que é isso que a gente precisa olhar pras coisas, assim, aproveitar as coisas, viver as coisas. E é um pouco disso, é de olhar e falar assim, cara, olha o que eu tenho aqui, olha como eu não posso não ser grato por isso que eu tenho. Então seja grato pelas coisas que você tem. E também olhar e saber lidar com derrota, que eu acho que é uma coisa que a gente não tem. A gente é muito ruim de lidar com as nossas derrotas, ou com os pontos negativos que a gente tem. A gente fica sofrendo, a gente fica mexendo, a gente fica amargurando, quando às vezes a solução é, mano, vai, entendeu? Tipo, tá, perdeu, beleza, foi ruim, foi. Mas, mano, olha pra frente, sabe? É o cara que ele podia ter sido jogador de futebol, mas machucou o joelho e, pô, o cara só sabe falar disso. Parece que o marco temporal da vida dele é a desgraça. A gente precisa parar de olhar e marcar nossa vida pela desgraça, olhar pelas bênçãos também. A gente vai marcando nossa vida pela desgraça. Não, porque ali eu perdi emprego, ali eu perdi o joelho, ali eu perdi o braço, ali eu perdi a mulher, ali eu perdi tudo. Tá, mas e aí, entendeu? Você vai ficar olhando só pro sofrimento, você nunca vai ser do lugar. Precisa ter esse equilíbrio de entender as coisas boas precisam do seu espaço também. E a gente não pode dar energia negativa, a gente não pode colocar energia demais nas coisas ruins. E é uma questão do equilíbrio, né? Acho que o equilíbrio aqui é uma parada muito doida, que assim, a gente tá falando de uma vida adulta funcional. Então você vai ter que trabalhar muito, você vai ter que estudar muito, vai ter que se fuder muito, porque senão você não vai ter dinheiro pra cuidar da sua família. O problema é que assim, a gente para quando tem que correr, e a gente às vezes corre quando tem que parar. E a gente não consegue diferenciar um do outro. Então assim, a vida ela vai passar se a gente não viver ela. Mas, se a gente não trabalhar para ter dinheiro, a gente não vai poder viver a vida que a gente quer viver. Certo? Então é importante a gente achar o equilíbrio e a nuance no meio disso tudo. E essa é a parte mais difícil. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que estudar muito, vai ter que, trabalho pra cacete. Mas, tem horas que eu falo assim, hoje é o dia de eu curtir minha paradinha aqui. O que eu vou curtir? Vou curtir isso? E sou muito feliz. Eu olho e falo assim, cara, eu tô muito feliz fazendo minhas coisinhas aqui, que alegria essas coisinhas que eu tô fazendo, por quê? Porque eu tô olhando pra elas com carinho, com atenção. Mas eu sei que daqui uma hora eu volto a fazer outra parada. É saber achar esse equilíbrio, esses respiros nas coisas. Porque você ficar só trabalhando, cara, sua mulher vai sentir falta de você em casa, seus filhos vão sentir falta do pai, seus filhos não vão... Cara, sem sacanagem, seus filhos não vão crescer e vão falar assim, nossa, que bom que meu pai passou todas as horas do dia dele no escritório, trabalhando e ganhando dinheiro, ficou bem longe de mim, né? Pô, sinto saudades de quando ele trabalhava.
mais, né? Não, seus filhos vão lembrar dos dias bons que passaram com você, das histórias que vocês criaram juntos, dos churrascos, das festas, dos eventos, mesmo que eles sejam muito curtos, mesmo que sejam momentos pequenos. Tem coisas que às vezes eu falo com meu pai que marcou minha infância e meu pai fica impressionado, porque pra ele é uma coisa que fala assim, nossa, mas isso foi um dia, isso foi só tal coisa. Eu falo, mas pra mim significou o mundo. O que pra você era uma coisa rapidinha, pra mim foi uma memória boa de infância. Olha que loucura. E às vezes a gente precisa construir essas memórias. Seus filhos não vão sentir saudades das vezes que você deu o celular pra eles brincarem. Ah, lembra aquela vez que eu queria brincar com meu pai enfiou o celular na minha mão e eu fiquei jogando Roblox a tarde inteira? Mas seus filhos vão sentir saudades das vezes que vocês passearam junto, que vocês foram fazer uma atividade junto, que vocês fizeram uma viagem junto, eles vão lembrar disso. E o equilíbrio é esse, sabe? O equilíbrio é esse. É você saber, no meio dessa correria toda, qual que é a hora de parar, qual que é a hora de correr. Ah, você ficar vislumbrando muito a vida, você não vai se especializar, você não vai se profissionalizar, você não vai ganhar dinheiro, e a vida vai se tornar mais difícil do que ela é. Então, opa, tem horas que é pra correr, mas tem horas também que é pra parar. A vida é esse constante, é esse momento. É a correria pra você parar e relaxar, é a correria pra você parar e relaxar. Se você só corre, você não vive, se você só para, você não vive também. A vida tá aqui no meio, ela tá exatamente aqui no meio, aqui que é essa vida boa a ser vivida. Mas acho que a vida boa a ser vivida é a sua vida. É a sua vida, não é a do outro, não é a minha vida, não é a vida que te conta, não é a vida que você imagina, vislumbra, sonha, é a que tá lá. É a que você pode pegar, que tá no agora. É viver a sua vida, tomar cuidado pra você não estar no automático. Eu acordo, pego um ônibus, vou ao trabalho, pego um ônibus, volto pra casa, durmo, acordo, Tu virou uma peça, tu virou uma máquina, tu virou uma roldana. Uma engrenagem que gira. Tu é uma pessoa com desejo, com anseio. Como é que você se conecta com Deus? Como é que você se conecta com você? Como é que você se conecta com a sua cidade, com quem você ama? Quais são as atividades que fazem ser você ou quem você é, além do seu emprego, além do seu trabalho? Foca nisso, vive a sua vida, foca em conhecer a sua identidade, a sua história, em ter tudo isso. Não anula a sua identidade por causa de um corre do dia a dia. Vive a sua vida. Se você fizer tudo, sabe, tipo, a gente só tem uma vida a ser vivida, mas se a gente fizer direitinho, ela dá pra você viver bem. A gente não pode desperdiçar. Mas a gente também não pode vislumbrar coisa que não tá lá. A gente tem que fazer tudo no pagode. É um rebolado, eu acho. É muito difícil achar na resposta aqui qual é a vida boa a ser vivida. É um eterno rebolado. Entre os momentos bons, ruins, entre lidar com as responsabilidades, mas acima de tudo, também saber aproveitar os bons momentos. Meu nome é Edson Castro, essas são Conversas Difíceis. Valeu.